Eu sou o Wagner, lembra? Você quer resolver os seus problemas com a mesma mentalidade com qual você criou esses problemas? Desce a vinheta aí, bro. Substancialidade, não substancialidade e no meio existência temporária. Existência temporária é o caminho médio. Isso corresponde às demandas da ciência, já que o senhor Richard Dawkins, do livro Deus é um Delírio, ele preconiza que nós somos seres do caminho médio, porque não sabemos lidar, não conseguimos lidar com velocidades extremas, nem lenta, nem extremamente veloz. Nossa capacidade não. Então isso de sermos uma filosofia do caminho médio, a ciência também acolhe essa abordagem. E o caminho médio do ponto de vista objetivo é o quê? É como a corda de um violão. Se você esticar, arrebenta, sem música. Se deixar a corda frouxa, sem música. Então qual é o caminho médio? Afinar. Você afina no instrumento. Cada vez que você vai tocar, você tem que afinar o seu instrumento. Quando está em situações de transformação, você está afinando o instrumento. Como? Procurando evitar as extremidades que o problema propõe, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Porque a realidade não está na extrema. Na extrema temos extremismo. A realidade é localizar o caminho médio para cada coisa. Você está passando por uma séria questão. Qual é o caminho médio? Porque no extremo é ruim pra cacete. No outro pode dar tudo certo. Como é que acha esse caminho médio? Porque nem é tão horroroso quanto parece e nem é tão bom como devia, mas tem que achar o caminho médio disso. Se ficar só com a parte palha, é extremamente ruim. Extremo. Uma refletida, né? Respeito. Faz-se o quê? Pratica Nam-myoho Renge-kyo para ter a sabedoria da busca do equilíbrio. A obtenção do caminho médio é um dos motivos pelos quais a gente recita Nam-myoho Renge-kyo. Se o cara recitar e as coisas continuarem difíceis, ele deve procurar compreender dentro da prática dele o que ele pode fazer ou procurar algum veterano de sua confiança para dialogar, para ouvir uma segunda opinião, para ouvir um incentivo. O que não pode é aceitar. Busca desse caminho médio é a grande questão para a gente que pratica. Nem lamentar, nem reclamar sob nenhuma hipótese. Porque lamentar e reclamar acaba propiciando o quê? A pessoa está negando que ela escreveu o roteiro, que ela é o diretor da cena, que ela escreveu o script, que ela é o protagonista. Então vai reclamar de quem? Não há como fazer. Simplesmente não há como fazer. Lamentar, então, é um absurdo. Porque lamentar é você estar negando a você mesmo a possibilidade de uma nova tentativa. Pô, foi correr, caiu. Puta, eu me ralei todo, me danei, come on. Fica em pé, se arruma de novo. Outra tentativa. Não há sossego para a luta de tentativa e erro e acerto. É como as pessoas imaginam que vão praticar budismo e os problemas vão sumir. Vão sumir? Não vai ter mais problema? Não. Os problemas vão aparecer. Só que você vai mudar a sua condição interna para absorver e lidar com os problemas. Por quê? Porque você não pode resolver o problema com a mentalidade com a qual você criou o problema. Então tu faz o quê? Tu muda de problema? Não. Tu muda a mentalidade. E vai para o problema com uma nova mentalidade, com uma nova abordagem. Provavelmente é a maneira de conseguir se fazer algo. É bem razoável. Porque a mente que criou o problema vai tentar resolver como? Se foi ela que criou. Então ela precisa alterar os mecanismos da mente que criou o problema. Como? Mudando a mentalidade, mudando a abordagem da mente. A maneira de conduzir aqui as relações difíceis que eu tinha aqui dentro de casa. Essas relações eram difíceis por quê? Porque a minha maneira de ver, a minha maneira de abordar, estava inteiramente excedendo, ora para um lado, ora para o outro. Ora tentando oferecer tudo, ora tentando me retirar todo. E não é nem uma coisa e não é a outra. Na hora que eu mudei a minha mentalidade, eu mudei a maneira de abordar o problema. Ao mudar a maneira de abordar o problema, você começa a encaminhar as resoluções do problema. Não é fácil, mas não é impossível. Porque você mudar a mentalidade em relação àquilo que está te aporreando é difícil, mas não é impossível. Como? Você reconhecer que você está atraindo o aporrinhódromo, né?
Porque você está atraindo a porrinhoda. E aí você começa a trabalhar em função de você buscar essa compreensão e não mais observar os fenômenos lá fora, como se eles tivessem alguma influência sobre você. Difícil? Sem dúvida. Por outro lado, eficaz. Como fazer para obter esse tipo de sabedoria? Não há outra maneira a não ser recitar Nam-myoho Renge Kyo na frente do Gohonzon. Com a determinação de, vou resolver. Criei. Se eu criei, eu resolvo. Porque é difícil resolver coisas que você não cria. Só que essas coisas não existem. Você cria tudo. Atender às mudanças para poder atender às demandas é aceitar esse processo do budismo, de que tudo é impermanente. Pô, tá horrível. Daqui a pouco vai estar bom. Pô, tá bom a pampa. Cuidado, daqui a pouco pode levar um susto. É impermanência no duro. E isso corresponde ao princípio da incerteza do Heisenberg. A impermanência é o comando do negócio. A aleatoriedade está no comando. Isso é lindo porque, entre outras coisas, você descobrir que o vazio, o vácuo, está vivo do ponto de vista quântico. Você pode fazer qualquer coisa com essa matéria, ela é vazia. Você que imprime. O Heisenberg colocou isso agora pra gente. Sakyamuni já falava disso, quando falava do princípio de Ku, que é um vazio, porém não vazio. É existência, mas é não existência. É alto, mas é baixo. É seco, não é molhado. Não é grande, não é pequeno. Não é escuro, mas não é claro. O que é? É a vida. A vida. E o princípio de aleatoriedade, ele é muito importante porque a todo momento comprova que você pode transformar. Tudo é aleatório. Você toma o assento, você toma a direção. É possível. Mas requer que você esteja realmente conectado em você. A proximidade de você com você é muito grande. Tem que ser muito grande. E é difícil eliminar as tensões do dia a dia. Então a gente tem que diminuir em nós a linha de tensão, porque a gente tem que confiar muito na gente. Se você criou essa questão, você vai resolver, porque você criou. Você sabe como foi que você foi lá criar. Você certamente, com sabedoria, localizará o caminho para sair. É humano, mas é budismo. E o budismo oferece essa possibilidade. Fica tudo dentro de você. Então, dentro de você estão todas as soluções que você precisa. Pô, mas eu não estou conseguindo. Acerte o seu eletromagneto na direção correta e comece a atrair daquilo que você está vendo o que te interessa. Porque você há de convir comigo. Você não elaborou tantas coisas para ter uma montanha de problemas. Você elaborou e trabalhou duro para criar uma série de soluções e condições. Ora, como um trabalho duro, criterioso, de alguém que pratica, visando criar soluções importantes, criou um monte de problema. Parece um paradoxo. E por mais paradoxal que seja, nada mais é do que a criação de valor. Ou seja, com base na prática, você está lavando a sua vida desses problemas. Como? Vivenciando eles sem desespero, sem matar ninguém, sem morrer, e procurando em você as alternativas. Pô, só de você não estar responsabilizando nenhuma outra pessoa, já é maravilhoso. Porque a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. A minha eu ponho no Freud, por exemplo. Ele adora a culpa. Está tratando disso com a seriedade, com critério, quer dizer, não foi ele, não foi ela, é comigo. Eu vou resolver. Eu vou resolver. A dor momentânea, a dificuldade momentânea são coisas que forjam um sujeito fortíssimo como você. Amanhã você vai ser um importante quadro do Kosen Rufu. E como é que é feito um importante quadro do Kosen Rufu? Forjado pelos problemas. Porque amanhã é você sentado diante de alguém que está te falando assim, olha, minha vida virou de cabeça para baixo, é um problema, eu estou devendo todo mundo, estou devendo a todos, está tudo perdido. E você, com uma vivência orgânica do processo e com a sabedoria produzida pela prática, vai falar para o cara, olha só, meu irmão, a gente começa recitando o Nam-myoho Renge Kyo e mudando a mentalidade, porque tu não pode resolver o problema com a mentalidade que você criou o problema, então você tem que mudar a tua mente. Não vai mudar o problema. O problema já está aí. Vamos fazer o quê? A gente senta em cima dele e sofre? Não, ele já está aí.
A gente vai fazer o que com ele? A gente vai transformar ele em alguma coisa, eliminar da nossa vida. Porque transformar, o ponto importante é que transformar significa que, ao obter a transformação, não vai ficar repetindo nem passando por isso. Pensa na tua trajetória. A rigor, o teu problema nunca foi grana. Nunca foi falta de capacidade, indisposição para trabalhar, ou largar as coisas para lá. Você nunca foi assim. Aí quando você vê uma pessoa que sempre conduziu com esse rigor, como você conduziu, atropelado por uma série de questões, se for tratar pela via normal, meu irmão, um abraço. Mas observando as condições que você abraçou no budismo, você vê o seguinte: você está fazendo os problemas surgirem não para se atormentar com eles, mas para evidenciar a tua capacidade, teu caráter e a tua força de transformação. Porque, já que tudo é aleatório, o próximo segundo está vazio, as escolhas são neutras, a mente é um fabricante de significados e só a mente treinada consegue romper com tudo isso. Foi um amigo meu que me falou isso outro dia. A gente cria a cada momento a condição para poder fazer as coisas acontecerem como a gente quer, mesmo que a gente não esteja vendo. E é mesmo difícil, durante o processo de travessia, observar que estamos atravessando no caminho certo. Como é que você vai ter uma bússola garantindo essa travessia? Namyoho Renge Kyo. Sempre lembrando aos queridos amigos que nós não falamos pela Soka Gakkai. Nós somos quadros, nós somos dirigentes e somos admiradores da filosofia de Kosen Rufu, do presidente Dr. Daisaki Kedo, presidente da nossa BSG. Ele nos deu a base para podermos argumentar nessa linha de budismo a respeito dos problemas para o bem viver, viver corretamente. A gente se vê.